Olha, se a ideia de abrir um negócio de serviços já pintou por aí, mas sabe como é, né? Parece uma lista de coisas sem fim, super confusa. Bom, esta análise foi feita para resolver exatamente isso. Nos próximos minutos, a gente vai transformar essa lista num plano de ação de verdade, bem concreto. A meta é bem clara: sair do zero e ter um negócio rodando em 90 dias, com foco total em fazer acontecer. Vamos começar? E ó, antes de qualquer passo prático, vamos alinhar a mentalidade. A filosofia por trás de todo este plano é uma só: ação antes de perfeição. Muita gente trava, fica paralisada, esperando o momento perfeito ou saber absolutamente tudo para começar. E a verdade? Esse momento simplesmente não existe. O segredo é começar, é aprender fazendo, corrigindo a rota no caminho. O que importa no primeiro dia é a vontade, não a perfeição. Então, nossa jornada de 90 dias está dividida em fases bem lógicas, como se fossem blocos de construção. Primeiro, a fundação, que é a base sólida. Depois, a gente liga o motor de prospecção para trazer os primeiros clientes. Em seguida, a gente cria o que chamamos de roda de indicações, para que o crescimento comece a se sustentar sozinho. E por fim, a gente consolida tudo, os processos, para preparar a empresa para crescer. E claro, no final, uma revisão para a gente medir o que realmente deu certo. Vamos lá. Fase 1, a fundação. Da semana 0 até a 3, nosso único objetivo é construir a base. É aqui que a gente valida a ideia e cria uma imagem profissional, antes mesmo de pensar em buscar o primeiro cliente. A gente começa na semana 0, que talvez seja a etapa mais importante para não perder tempo nem dinheiro. Antes de registrar qualquer coisa ou gastar um único real, o objetivo é um só: validar se alguém de fato quer comprar o que se planeja vender. Isso significa definir o serviço, conversar com possíveis clientes e, principalmente, ouvir o que eles têm para dizer. A parte de burocracia e orçamento só entra em jogo depois que a gente prova que a ideia tem potencial. E aqui está o nosso primeiro portão de checagem. Antes de seguir em frente, essa resposta tem que estar na ponta da língua. Se não houver clareza sobre o próprio negócio, bom, todo o resto fica meio comprometido, né? Essa é uma etapa que não dá para pular, é inegociável. Chegamos na semana 1. Agora a formalização começa para valer. Registrar a empresa, criar uma identidade com um nome, com um logo e, o que é fundamental, abrir uma conta bancária só para o negócio. Sério, separar as finanças pessoais das da empresa desde o primeiro dia, isso evita uma dor de cabeça enorme lá na frente. Nas semanas 2 e 3, a gente constrói a credibilidade. Tente pensar com a cabeça do cliente. Um uniforme limpo, um carro adesivado, um cartão de visita profissional. Tudo isso passa confiança. Faz uma empresa nova parecer, bem, já estabelecida. E, ao mesmo tempo, a gente garante o básico no digital. Se alguém ouviu falar do negócio e for pesquisar no Google ou no Instagram, vai encontrar uma imagem profissional, e não um espaço vazio. E isso nos leva a uma regra de ouro, uma dependência crítica. Tentar vender sem ter os materiais e perfis prontos é como tentar abrir uma porta trancada sem a chave. Parece despreparo. Ter tudo isso na mão antes da primeira abordagem é o que destrava essa porta e transforma uma conversa que poderia ser amadora em uma oportunidade profissional de verdade. Agora sim, fase 2, o motor de prospecção. Com a base toda construída, é hora de ligar ao motor. A palavra-chave aqui é ação. A gente sai do planejamento e vai para a rua gerar oportunidade. Para um novo negócio de serviço, não tem nada que supere o contato direto para construir confiança. E olha, prospecção não é sorte, é rotina. O processo é simples, mas exige disciplina. Mapear os alvos, bloquear a agenda para as visitas e o passo que muita gente esquece: registrar cada contato numa planilha ou num sistema simples. Por quê? Porque a venda quase nunca acontece na primeira visita. Prospecção sem um acompanhamento sistemático, organizado, não é prospecção, é só um passeio. E lá pela 5ª semana, a gente para uma autoavaliação rápida. Todo esse esforço de prospecção, ele está se transformando em oportunidades reais de venda? Ter orçamentos enviados e um funil com leads qualificados, esse é o sinal de que o motor está de fato funcionando. E entramos na fase 3, a roda de indicações. Das semanas 5 a 10, o foco muda um pouco. Agora que os primeiros clientes estão começando a aparecer, o objetivo é transformar cada trabalho bem feito numa máquina de gerar novos negócios, de uma forma quase automática, sabe? E sem custos. Nos primeiros projetos, cada detalhe conta e muito. Não se trata só de fazer o trabalho, mas de superar as expectativas. E o ponto crucial é este: no final de cada trabalho, é obrigatório coletar provas sociais, fotos, vídeos, avaliações e, claro, pedir ativamente por indicações. Não é vergonha nenhuma, é pura estratégia.
E essa tabela aqui ilustra a diferença de forma brilhante. De um lado tem a abordagem passiva, que é basicamente torcer para os negócios aparecerem. Do outro, a abordagem ativa, sistemática, que envolve pedir, agradecer, fazer um acompanhamento, cultivar uma rede. É isso que cria um fluxo constante e previsível de clientes. Entre as semanas 8 e 9, é hora de uma pausa estratégica para olhar os números. O negócio está sendo lucrativo de verdade? Para onde o dinheiro está indo? Documentar os processos e entender quais serviços dão mais margem, isso é fundamental para garantir a saúde financeira e a eficiência da operação. E chegamos na fase 4, consolidação e escala. O objetivo aqui é bem simples: transformar aquela correria dos primeiros meses em processos organizados, repetíveis. É isso que permite que o negócio cresça de forma saudável, sem depender 100% de uma única pessoa, e abre o caminho para futuras contratações. Essa preparação para escalar tem uma regra de ouro: sistema anti-crescimento. Porque pensa bem, crescer sem ter processos é a receita para o caos. A qualidade cai, os clientes ficam insatisfeitos, delegar se torna impossível. Então, primeiro se documenta tudo, se define claramente o perfil da primeira contratação, e aqui a atitude certa vale muito mais que a experiência, e só então, com a base sólida de reputação, a gente começa a pensar em investir em anúncios pagos. E assim, chegamos ao final dos 90 dias. Mas este não é o fim, é um marco. É o momento de medir os resultados de forma objetiva, comparando o que foi feito com metas bem claras. Esse é o placar final. O mais importante aqui não é passar ou falhar, mas sim ter dados claros. Quantos projetos foram concluídos, de onde vieram os clientes, qual foi a margem real de lucro? São essas métricas que nos dão os insights para saber o que funcionou e o que precisa ser ajustado no próximo ciclo. E para fechar, fica a pergunta que vai definir o futuro. Com os dados dessa jornada inicial em mãos, a próxima decisão estratégica fica muito mais clara, muito mais fácil. Qual foi o canal que provou gerar mais resultados com menos esforço? Focar nele. Esse é o caminho mais inteligente para o próximo trimestre.